E esse placar, ele é confortável para o Flamengo, Mário Pereira? O que você pensa? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Donan. Bom dia. Tudo bem, amigos? Bom dia, fã de esportes. Um 2-0 numa Libertadores não é um resultado que a avaliação deveria ser um pouco menos pesada? Entende? Mas acho que... Mas o Flamengo não é quem sai com o primeiro resultado e desempenho e tudo de maneira mais confortável para a volta? Não, entre todos os brasileiros? Mas é que... Primeiro, das lesões. O Pedro... Primeiro que o gol que saiu do Flamengo, gol do Luiz Araújo, que coisa mais linda a jogada, não é? Que culmina no Arrascaeta, dando um passe. E aí a assistência do Pedro com uma categoria e o Luiz Araújo abre o placar. Salve nação, saudações rubro-negras, tudo sobre a vitória do Mengão aqui e agora neste vídeo. Separei para vocês um combo de tudo que a imprensa está falando da vitória do Mengão. Flamengo 2, Bolívar 0. Primeiramente quero convidar você que é rubro-negro, inscreva-se aqui no nosso canal. Estamos em busca da glória eterna no futebol e aqui no canal também, galera. Em busca de 1 milhão de inscritos, falta pouco. Inscreva-se no canal se você é flamenguista, vai ajudar demais o nosso trabalho aqui. Cara, é o seguinte, o vídeo tá top com todas as informações, a vitória do Flamengo, a repercussão, tem também as lesões de Gabigol e Pedro, né? Ó, faz o seguinte, hein? As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Olha o que eles falaram da vitória do Mengão, se liga! A competição. Daqui a pouco eu volto para ouvir torcedores rubro-negros e falar aí dos lesionados do Flamengo, a coisa tá feia. Muita gente no departamento médico, agora inclusive com o Gabigol e com o Pedro. Voltamos aos estúdios. Perfeito, Cícero. Combinado, então você volta ao longo do Sport Center para esse nosso segundo debate. E o Léo Pereira, que foi o cara então que garantiu talvez esse conforto, esse respiro um pouco mais tranquilo do Flamengo. Em 90 minutos ele marcou um gol, deu 4 finalizações, foi o cara que mais finalizou. Isso é curioso, né? 2 finalizações certas, 99 ações com bolas, 2 rebatidas, 3 interceptações e 17 intervenções defensivas. 99 ações com a bola. Bom, esse placar, ele é confortável para o Flamengo, Mário Pereira? O que você pensa? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Donan. Bom dia. Tudo bem, amigos? Bom dia, fã de esportes. Acho que confortável é uma palavra muito forte, porque não é confortável jogar na altitude. Então, assim, não é um placar que ele vai defender com um certo conforto, porque o jogo vai exigir muito do Flamengo. Mas eu acho que, diante das circunstâncias, 1-0 seria muito pior. Né? Então, assim, o Léo Pereira, ele vem e ele acha ali um gol salvador. E é muito curioso, porque, assim, ele se apresenta muito, né, no momento. Foram 39 cruzamentos ao todo do Flamengo. É preocupante, hein? É preocupante porque quando você vê, por exemplo, a gente valoriza muito o que o Léo Pereira fez. Mas é uma análise fria também de que é o zagueiro que está indo pela direita, que está indo pela esquerda, que está aparecendo para finalizar, que está postando na bola longa. Então bate um certo desespero em que todo mundo vai tentar fazer alguma coisa. Aí desorganiza. Eu estava vendo, Mário, a repercussão lá nos jornais, porque me chamou a atenção como os jogadores e o técnico do Bolívar ontem no Maracanã estavam tranquilos. E aí eu fui ver a repercussão dos jornais, né, dos comentaristas de lá, e são 2 avaliações, acho que quase que unânimes. Uma, para eles, que o resultado foi injusto, que o Bolívar merecia algo melhor. Não estou nem falando vencer, mas não perder por 2-0. E eles acham que é um placar reversível. Lá eles estão pensando assim. O mesmo ritmo frenético que o Flamengo conseguiu colocar, né, no primeiro tempo, o Bolívar vai colocar lá. E tem a altitude a seu favor. Então, assim, eu acho que deveria ter construído uma vantagem superior. E liga-se um sinal de alerta pela a incapacidade do Flamengo no segundo tempo, do jogo mais curto, da aproximação, da triangulação, de você ter a capacidade maior de envolver mesmo. O Flamengo tem qualidade para isso, mesmo com a saída do Pedro, que é muito importante para o time funcionar. Tanto que no primeiro gol do Flamengo é o Pedro saindo da grande área, aproximando e dando passe para o Luiz Araújo. Mas achei o Flamengo muito previsível. Ele ficou buscando muito essa bola pelo alto. E aí você dá um fôlego para o Bolívar nessa segunda partida. O Tite justifica, né, esse jogo no segundo tempo pelos lados, porque ele fala justamente do posicionamento defensivo do Bolívar, né, nessa etapa. Que baixa muito mais, oferece o corredor, mas acho que não justifica também. Mas assim, a gente vai ter essa conversa ao longo aqui do Sport Center sobre os resultados das equipes brasileiras e quem sai satisfeito e quem não sai. Mesmo com empate, mesmo às vezes com uma derrota simples, enfim.
Um 2-0 numa Libertadores não é um resultado que a avaliação deveria ser um pouco menos pesada? Entende? Mas eu acho que a avaliação, ela não é tanto pelo placar, é pelo desempenho. É, isso aí. Assim, o placar ele foi construído, Mas mais no 2-0 segundo é tempo, legal. né, Mari? Mas acho que como um todo, assim, acho que é uma partida, uma fase em que você tem que administrar os minutos. Então, assim, não é que não adianta você fazer 20 minutos intensos e depois não manter, não sustentar. O ideal é você sustentar. E o Flamengo, ele já mostrou que tem essa possibilidade, assim, né? Mais recente, partida contra o Palmeiras. Foi de uma intensidade absurda, tirou o Palmeiras do jogo, enfim, ele tem essa capacidade, ele tem muita qualidade. Então, acho que é muito mais sobre desempenho do que sobre o placar. Porque o placar, sim, ele tá ali, foi feito, dá para ele segurar, dá para ele defender. Mas se você vai na trocação lá na altitude e o desempenho tá abaixo, o Bolívar sobe, você pode negociar com esse placar. Só para dar um exemplo, dentro do recorte de Libertadores e do recorte de uma equipe que vai enfrentar a altitude no jogo de volta. O Peñarol jogou bem e aplicou 4-0 no The Strongest. Esse é um resultado confortável. Esse é um resultado que te dá mais tranquilidade para você confirmar a vaga. Eu acho até que o Flamengo tem muitas condições de confirmar a vaga. Mas é favorito. Não é deixa favorito. de ser super Porque, favorito. é claro que esse fator altitude é o que faz a gente ter essa dúvida. E também, claro, a qualidade do time do Bolívar. Sim. Mas o Flamengo não é quem sai com o primeiro resultado e desempenho e tudo de maneira mais confortável para a volta? Não, entre todos os brasileiros? Mas é que eu acho que pela condição de ter começado em casa, né? Sim. Porque assim, você Pode vai ser. olhar, se o Flamengo fez 2-0 no Maracanã e faz um 0-0 na altitude, que é o Porque- resultado do São Paulo, porque- por exemplo, fora de casa, Isso. Mas pense o Botafogo, ele jogou bem, muito Poderia ter bem. feito mais. Mas é o Então, nível mas do ele saiu com adversário. essa claro. sensação de que ele poderia ter tido, né? Poderia ter tido Eu um acho que ele resultado vai pro segundo jogo mais inseguro do que Mas o Flamengo vai, Mas não eu é? acho que é o É nível do outro nível de adversário. enfrentamento. É. É outro nível de enfrentamento. O Flamengo, acho que ele tinha condição de fazer um resultado maior. Acho que o torcedor do Flamengo, ele, com o 2-0, ele fica ok. Tranquilo, ele não fica. 1-0 a gente já tá criticando, talvez. Aí seria... Ele fica ok Calma. ou fica desconfiado? Ele fica do ok pro desconfiado. Do ok Fica pro ali. desconfiado. Só para destacar um jogador, a gente destacou o Léo Pereira. que Eu foi queria muito falar bem. de um, não sei se é o mesmo. Então fala. Não, fala você primeiro. Luiz Araújo? Oh, que bonitinho. Fala você, não, você. Foi Luiz fofo. Araújo. Ah. Conta aqui pra mim. Desliga você primeiro. Desliga você, desliga você. Ah, não, Vai juntos, desliga 1, 2, você. 3 e... Não, A carinha do Donan, ele fez assim. Não, sabe por quê? Não, porque é o seguinte, o Flamengo tá vivo na Copa do Brasil por causa dele. Sim. E tá vivo na Libertadores por Claro. causa dele também. Sim. Melhor em campo ontem, né? Um jogador que a Mari não tem condição. Eu fico encabulado com o Donan do meu lado. Desculpa, Você gente. ficou vermelho. O Luiz Araújo, ele é um jogador que o Tite ama, né? Sim. Muito por conta de tudo que ele entrega pro time. O Flamengo é um time muito técnico. A gente sempre falou do Flamengo que é mais forte por dentro, na aproximação. O Luiz Araújo é um jogador que, fisicamente, ele consegue equilibrar muito a equipe pelo sacrifício dele sem a bola, como ele volta para marcar, como ele é um jogador que acelera o jogo. E ele tem jogado bem de maneira constante. E independentemente da posição do lado Esquerda que ou ele direita, né? Até por dentro já foi utilizado com o Tite. Assim, ontem, um jogador que se entregou de uma forma assim absurda, foi decisivo e vai ser muito importante em um cenário também de altitude, né? Que ele pode ser um cara para ser uma válvula de escape, né? Para puxar um contra-ataque. Não Ele- tem tanta grife, né, Mari? Mas é o Sim. cara que mais está rendendo. Exatamente. E esperou ali, né, o momento dele, assim. Ele tem uma capacidade de colocar o Flamengo em outra rotação. Quando a gente volta no jogo de Copa do Brasil lá contra o Amazonas, principalmente o jogo da volta, né? Que tá ali, uma coisa que não acontece, o Flamengo muito lento, ele entra e ele dá outro ritmo pro Flamengo, assim. Parece que ele puxa mesmo, sabe? É uma energia com essa capacidade de levar o grupo junto. E ele chega, Fora a quando ele qualidade, né? entra, Tem e muita qualidade principalmente, no jogo. né, Mari, quando ele entra ainda na Copa do Brasil, é para substituir o Cebolinha, Exato, né? já. Que era o Já pra principal substituir. jogador. Existia uma desconfiança, né? Porque em Claro. tese a gente colocava na fila aqui o Cebolinha, o Bruno Henrique, e aí não tem nenhum dos dois, vai o Luiz Araújo. Então, assim, E com capacidade de perder, possibilidade de perder a vaga, entre aspas, quando o Gerson é deslocado por aquele lado e vai muito bem, é outra característica. Mas você já apresenta uma ideia sem contar tanto com o Luiz. Mas agora a defesa merece elogio também, ou não? Ou deu espaço? Porque foram 2 bolas na trave, Donan. Eu gostei da atuação da dupla de zaga, principalmente, né? O Léo Pereira iniciando a jogada, ele dá um lançamento primoroso para o Arrascaeta. O que foi? O Fabrício Mari tá Bruno. Não, eu tô... Mas companheiro. ainda fica o sinal de alerta com o jogo aéreo.
É. E assim, o Flamengo ele tem uma questão quando o adversário consegue explorar as costas do Ayrton Lucas. E ontem teve uma bola na trave assim. O Bolívar vai explorar isso no jogo de volta. Então acho que o Tite tem que trabalhar bastante essa bola aérea, né, o posicionamento defensivo. A gente vai falar muito ainda sobre o Flamengo e também essa sequência, falando das lesões, do Pedro, do Gabigol, do calendário. Galera, temos aqui também um corte do jogo aberto da Band falando da vitória do nosso Flamengo. Flamengo 2, Bolívar 0. Olha só o que a Renata Fã e o Denilson falaram. As imagens são da Band, link na descrição como créditos, canal Jogo Aberto. Com música e tudo. Vamos falar de Flamengo, Dedê. Eu esperava até uma goleada, ainda mais depois que o Peñarol fez 4-0 para cima do The Strongest. Outra. Madinho, não é só altitude. 2-0 para o Flamengo. Demorou para sair o segundo gol do Léo Pereira. Agora tem mais um adversário. Bora! Agora vamos falar primeiro das lesões. O Pedro. Primeiro que o gol que saiu do Flamengo, gol do Luiz Araújo, que coisa mais linda a jogada, não é? Que culmina no Arrascaeta, dando um passe, e aí a assistência do Pedro com uma categoria, e o Luiz Araújo abre o placar. Só que depois disso, o Pedro estava quase fazendo um gol e acaba se lesionando, sentindo a parte posterior da coxa esquerda, e é dúvida. Já temos o Cebolinha olhando pelo lado do Flamengo, que já está fora. O Vinha também, só volta na próxima temporada. O Gabigol entra no lugar do Pedro, se machuca, tanto que o Flamengo termina o jogo com 10 jogadores apenas. Então, o Gerson saiu mancando, é dúvida, não é? Até deu a entrevista aí. E o Tite foi para a coletiva enlouquecido, porque sabe que o peso, o tamanho dos desfalques, isso pode complicar um time que está em todas as frentes, ainda disputando Brasileiro, Copa do Brasil e principalmente Libertadores. E que momento para acontecer tudo isso, hein, Loirão? Momento decisivo, né, da competição, né, de uma Libertadores que de alguns anos para cá vem sendo aí o desejo dos times brasileiros e não é diferente com o Flamengo. Na lesão do Gabigol, eu falei, nossa, assustador, né? Porque o Pedro já teve ali a lesão muscular, o Gabigol também a mesma lesão. Você citou aí o do Cebolinha, que é tanto o Cebolinha quanto o do Vinha, são lesões graves, né? Que demandam muito mais tempo de recuperação, mas chama muito a atenção, né? Eu acho que é justo, o Tite na coletiva falou muito mais uma vez, que é uma unanimidade entre os treinadores em relação ao calendário, porque você não tem tempo, porque esse tipo de lesão, ou você está treinando muito, que não é o caso, por causa da rotina de jogos um atrás do outro, ou você não está conseguindo treinar. E aí o jogador não consegue alcançar, de repente, ali um equilíbrio muscular e acaba tendo esse tipo de lesão. Tite, mais uma vez, vai ter que quebrar a cabeça para tentar colocar um time o melhor possível dentro do campo. Tem clássico no final de semana e tem o jogo na altitude, que é mais um adversário além do Bolívar. Ontem concordamos que seria importante para o Flamengo fazer um placar elástico para não ter nenhum tipo de complicação na altitude. 2-0 fica de bom tamanho? Loirão, é um bom resultado, porque a gente está falando de um Flamengo que tem qualidade para ficar com a bola. Eu sempre falo aqui, você tem a vantagem? Legal. Se você entrar em campo pensando já na vantagem, você acaba sendo surpreendido. Lá vai ser um jogo completamente diferente do que foi o jogo do Maracanã. Eles vão sair para o jogo, a finalização à meia distância vai acontecer muitas vezes. Então, o Flamengo, por ter qualidade técnica, vai ter que tentar ter essa bola, ter um pouquinho mais de posse de bola e tirar essa pressão do time adversário. Mas vai ser um jogo muito difícil. Como é que faz para separar a adrenalina e a importância da Libertadores de um clássico na casa do Botafogo? É difícil, Loirão. A primeira vez que eu ouço um treinador falar assim, não tem que virar a chave. O Tite falou ali, né? Porque a gente usa muito isso, né? Agora é uma outra competição, muda a chave e tal, não sei o quê. Eu falei aqui, o Tite vai ter que escolher os melhores jogadores para poder atuar nesse final de semana, porque o Botafogo é um time que vem jogando muito bem, fez frente ao Palmeiras, jogando bem. Então o Tite vai ter muita dificuldade. Mas em relação ao desempenho, é tentar colocar em prática ali os melhores jogadores. Bom, agora a gente fala de Nacional 0, São Paulo 0. É isso aí, galera. Vamos bater aquele papo aqui, cara, sobre o jogo, sobre as lesões, né? Infelizmente tivemos aí mais 2 lesões e nos preocupa bastante, né? Principalmente a lesão do Pedro, né? O Pedro saiu sentindo a posterior da coxa esquerda. A gente não sabe ainda o grau da lesão. A gente não sabe quanto tempo ele ficará fora. O Gabigol também entrou no lugar do Pedro e também sentiu a posterior da coxa, cara. Do Gabigol foi à direita, se eu não me engano, né? É isso aí. Bem, sobre o jogo, um placar de 2-0. É um placar bom, né?
O Flamengo venceu, por exemplo, o Palmeiras por 2-0 e conseguiu se classificar mesmo perdendo, mesmo jogando mal o jogo contra o Palmeiras na casa do Palmeiras, isso pela Copa do Brasil. E a Libertadores, cara? O problema da Libertadores é o nosso adversário, porque o nosso adversário mora nas nuvens, né? Eles jogam a 3.650 metros, cara. Agora você imagina, para quem joga sempre, né, no nível do mar, jogar a 3.650 metros, cara, vai faltar ar, vai faltar pulmão, vai faltar tudo, né, cara? Vai ser um jogo bem complicado, galera, principalmente pelos desfalques, né? A gente não sabe se Gabigol, se o Pedro irão estar disponíveis, aptos a jogar contra o Bolívar na quinta-feira que vem, né? Pois é um prazo curto, são 6 dias até lá, né? Hoje é sexta, o jogo é quinta, 6 dias até lá. Então, assim, cara, será que vai dar tempo de recuperar esses jogadores? Será que... O que o Tite vai fazer agora no fim de semana, pensando no nosso próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo? O Botafogo que tem o Palmeiras pela frente na Libertadores. O Botafogo também irá poupar jogadores, né? E eu acho que eles vão jogar com time reserva. O Flamengo também deve jogar com time reserva, preservando, descansando os principais jogadores, pensando na classificação da Libertadores da América, que é muito mais importante do que esse jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro agora domingo, né? É o que eu acho, cara. Prioridade máxima, Libertadores. Faz o que tiver que fazer agora domingo contra o Botafogo, põe time sub-20, time reserva. Os caras têm que chegar lá na Bolívia descansados, tem que correr bastante lá e pode até perder lá, galera, mas perder por um gol só de diferença, né? De repente, toma 2, faz 1, toma 3, faz 2. O negócio é a classificação, o negócio é o Flamengo se classificar. Dá para se classificar sim, é só não se desesperar, mas para isso tem que chegar lá preparado, cara, mentalmente e fisicamente. Porque o bicho vai pegar lá. Vai ser jogo pedreira, é difícil. Eles vêm pra cima, vão arriscar de tudo quanto é jeito lá. Vão chutar de fora da área porque a bola lá tem mais velocidade, né? Então, tudo pode acontecer nesse jogo aí. Tomara que seja em prol do nosso Mengão. Muito obrigado a todos. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo juntos, galera. Saudações rubro-negras. Fui!